Olá, mulheradas e homens também. Hoje eu vou falar para vocês como que foi a minha alimentação e o meu suplemento antes de iniciar a fertilização e durante, né, esse processo do tratamento. Antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, conhece alguém que queira engravidar, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar, tá? Primeiro, gente, eu vou falar sobre alimentação. A alimentação não é uma coisa difícil para eu poder falar, porque eu sou nutricionista. Então, eu acredito que seja um pouco mais fácil de ter mantido uma dieta boa nesse período. Mesmo sendo nutricionista, eu vou comer também coisas que as pessoas comem, né, gente? Então, sou ser humano. Então, só que nesse momento do tratamento, eu pensei, vou fazer certo do início ao fim para dar certo de primeira. Gente, eu não. Eu pensei. Quando eu comecei a fazer meu tratamento, eu não tinha esperança de, se der errado, eu tentar de novo. Se der errado, eu não iria fazer de novo, de forma alguma. Eu deixei bem claro isso para a clínica e deixei bem claro isso para a psicóloga lá na clínica que eles fornecem para poder falar com a gente, tá? E deixei bem claro isso pro meu marido também. Porque a gente sabe que é doloroso. É 20 anos tentando engravidar. E aí você faz o procedimento, vai ficar frustrada. Ai, gente, eu não sei se, não, psicologicamente não estava preparada para um negativo. Então, eu já tinha certeza que se eu tivesse dado negativo, eu não queria ouvir o negativo novamente. Então, eu tentei fazer da melhor forma possível, tá? Gente, então vamos lá. A minha alimentação, ela foi uma alimentação muito bem balanceada em fibras, em horários, em água. Eu não fiz muita restrição de alimentação. Quando a gente fala assim, por exemplo, o jantar, eu vou tirar carboidrato. Ah, no café da manhã eu não vou comer pão. Não, eu comi, sim, pão, porque não é uma alimentação ruim. O que eu não comi foi alimentos ruins, tá bom? Toda fonte de carboidrato, o que é carboidrato? Pão, macarrão, arroz, ele tem que ser composta por uma fonte de proteína, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí como que foi mais ou menos a minha dieta, pode anotar. Cafezinho da manhã, eu acordava, não ficava muito tempo sem se alimentar. A primeira alimentação é a mais importante, tá bom? Ela vai nutrir aqui, ó, o nosso cérebro. Então, é a mais importante que tem que ser feita. Café da manhã, composta por carboidrato, por exemplo, se tinha pão, teria uma proteína, que teria um ovo. Então é pão, proteína, é pão, ovo e uma fruta, tá? É o que era composto pro meu café da manhã. Café eu tirei. Ah, eu tirei café, gente, fiquei muito preocupada, porque o café ele acelera o metabolismo, chá de hibisco também, ele é abortivo, então chá e café eu tirei todos. Ah, de camomila? Não. Eu tirei todos, os chás e os cafés. E as minhas gravidinhas também do consultório, eu não coloco, gente. É muito difícil colocar algum tipo de alimentos assim. Lembra-se, chá é medicinal, tá? As medicações é elaborada através de plantas também. Então, só porque é hibisco, só porque é cavalinha, só porque é chá de camomila, significa que é saudável. Não. Ou eu tomava leite ou eu não tomava nada. E é leite assim, com um pouquinho de cacau, geralmente eu tomava, tá? Mas eu preferia tomar café da manhã sem beber nada. E tava tudo bem, gente. É um processo, gente. Olha o tanto de dinheiro que a gente tá gastando. Olha nossos sonhos que a gente tem. Então era um processo que valeria a pena. O sacrifício, sim, tá? Vale muito a pena. Entre o café da manhã e o almoço, como o período do almoço ficava um pouquinho mais longe, muitas vezes eu almoçava 10 horas da manhã, gente. Muitas vezes eu almoçava 10 horas da manhã. Mas eu teria dois cafés da tarde quando isso acontecia. Mas vamos supor que eu almoço no horário normal, entre meio-dia e meia, 1 hora da tarde, tá? Eu colocava oleaginosas. Por que oleaginosas? Que são castanhas, né? Ah, mas não é muita, tá? É tipo 2 castanhas do Pará, 4 castanhas de caju e pronto. E eu colocava fibras também. Então, por exemplo, eu colocava castanha do Pará, castanha de caju e ameixa, tá? Por quê? A castanha do Pará, ela é rica em potássio e magnésio. Isso vai evitar que eu tenha câimbras. A castanha de caju, ela só é uma gordura boa. E a ameixa é para evitar a constipação. A gente sabe que nesse momento de processo de gravidez, a gente tem muita constipação. Então, era uma preocupação que eu já evitava, tá bom? O almoço é fibra, gente. Fibras, é salada, alface, tomate. Ah, mas eu não gosto. Tem que gostar, gente. Tem que gostar. Uma coisa que faz muito bem para a saúde, alguns você gosta. São 50 mil itens diferentes. Tem tudo quanto é tipo de folhas, verduras, legumes. Algum você gosta. Vai provando que você vai achar. Então tem que comer.
E aí, se você comer uma boa salada, verduras, legumes cozidos, você consegue comer menos arroz e feijão. Então, você vai estar bem nutrido com arroz, feijão, uma carne e uma salada, tá? E líquido durante o almoço de forma alguma, tá bom? Para não atrapalhar a digestão. Quando for lá pra parte da tarde, vocês poderiam tomar, porque foi o que eu tomei, tá? Ou era um iogurte, no meu caso eu sou intolerante à lactose, então pra mim tudo era sem lactose. Assim, ou iogurte com whey protein, ou eu comia uma banana com aveia, era assim que eu fazia, tá bom? De vez em quando eu colocava canela, tá? Tem muita especulações com canela. A canela, um pouquinho de canela não faz mal pra ninguém, tá bom? Não faz mal pra gestação e também não faz mal pra hipertenso. Um pouquinho de canela não faz mal, tá? E deixa as coisas um pouco mais saborosas também. O jantar eu optei por proteína, que são os ovos, os frangos e uma salada só, que eu comia de jantar. Se eu ainda estava com fome antes de dormir, aí eu comia frutas como o abacate, por exemplo, que é uma fruta que sustenta muito bem, né? Ou colocar uma dose de whey protein, por exemplo, tá? Essa foi a minha alimentação. Foi a minha alimentação antes de engravidar até depois, tá? Só tudo mudou só depois que eu ganhei neném, que eu senti muita fome por causa da amamentação. Mas a minha alimentação, ela foi assim, os 9 meses. 8, né? Que meu filho nasceu. Vamos falar 9 meses, porque eu comecei antes, né? A me alimentar bem. Mas meu filho nasceu prematuro. Gente, essa foi a minha alimentação, tá? É uma alimentação muito bem equilibrada. É uma alimentação que eu trabalho pra mim, trabalho pra minhas pacientes também. E dá super certo, tá bom? Dá super certo. É, e em relação à suplementação, a suplementação eu só tomei coenzima Q10 pela manhã, todo dia coenzima Q10 antes de engravidar. Eu tomei ômega na hora do almoço, eu tomei vitamina D na hora do almoço e tomei depois, e ferro, certo? Aí depois, quando isso eu comecei a tomar 3 meses antes de. Já comecei a pensar em engravidar, já comecei a tomar, tá bom? 3 meses antes. Aí quando foi. Eu fiz o processo de fertilização em janeiro. Mas quando foi em dezembro, eu comecei a tomar o Regênese. Então eu tomava todos eles, mais o Regênese. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem qual que é. E aí, quando completou 3 meses, eu tirei todos esses suplementos, coenzima, ômega, vitamina D, e deixei só o Regênese. E o Regênese eu tomei aí até ganhar o neném, tá? Eu ainda tomei ainda um mês depois que eu ganhei neném. Então, eu mantive aí a gestação inteirinha com esse suplemento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como que foi minha alimentação, como que foi a minha suplementação. A hidratação, gente, é muita água que tem que tomar, muita água mesmo. Ainda mais depois de ganhar neném, já vai ter que estar acostumada para poder amamentar e beber bastante água. Então, 2 litros aí é o mínimo que você tem que tomar, tá bom? Mas a água geralmente é por quilo de peso. É só fazer um cálculo. Você pega seu peso, coloca assim, 0,35 ml, que é o mínimo que o nosso corpo precisa, vezes o seu peso e vai saber quanto você tem que tomar. Se é 2 litros, 2.700, 2.400, se é 5 litros, vai depender do peso de vocês, tá bom? Atividade física eu estava fazendo não frequentemente e eu comecei a fazer frequentemente. Todo mundo que faz processo de fertilização, eu acho que 80% engorda por causa do processo de hormônio. Eu não engordei, porque eu mantive ali uma disciplina. Mas muitas mulheres que eu chegava lá no mês, e no mês seguinte que eu tinha que fazer os meus exames, minhas ultrações, meus processos de tratamento, e eu encontrava aquelas mesmas mulheres muito maiores do que o mês anterior. Então tomem cuidado. É só porque é hormônio que você vai engordar? Não, não é. É a sua disciplina, o que você está fazendo no seu dia a dia, tá bom? Toma cuidado com isso. Gente, obrigada. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like se você gostou, que eu vou fazer mais vídeo como esse pra vocês, tá bom? Um grande beijo, eu tô na luta com vocês e vai dar tudo certo pra todos nós.